Vamos orar, gente, pelo Leno? Oi? Eu queria, não, que isso, misericórdia. Senhor, nós colocamos a vida do teu servo, Deus, na tua presença nesse momento. Te pedimos graça e misericórdia sobre ele, que teu Santo Espírito o use, que seja o Senhor a falar a nós. Senhor, abra o nosso coração para a tua palavra, que o nosso coração seja um solo fértil, Deus, para a tua semente de vida, que ela germine em nós, crie raízes e dê frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu- Boa noite, amada igreja. Amém. Bom estar aqui com vocês, bom ver carinhas novas nos visitando. É um prazer e uma alegria recebê-los. Nosso desejo é que gostem e permaneçam. Amém? Deus tem nos falado de forma muito especial e a gente precisa estar atento para ouvir e escutar o que Deus tem nos falado. E a gente precisa ouvir, entender e compreender aquilo que Deus quer de nós. Mas uma coisa na nossa vida cristã que vai fazer diferença e faz muita diferença, que até estava pensando, refletindo sobre qual o título que daria, e para mim é mantendo o foco. Por quê? Quando nós temos tratado desde o início do ano algumas cartas, e agora a gente vai mudar o estilo dos estudos e a gente vai começar uma forma diferente de fazer os estudos. Vocês vão ver que vai ser também gostoso. Mas o que a gente precisa observar e prestar atenção em todas as cartas que nós fizemos neste período, todas tinham problemas, todas tinham dificuldades, mas elas falavam basicamente da mesma coisa. Tá bom, algumas tratavam de falsos profetas, outras trataram da situação difícil, da dispersão, da perseguição, como é essa que nós estamos conversando na carta de Pedro, mas elas falam da mesma coisa. E o que a gente precisa entender para enfrentar? Porque quando a gente vê as cartas, quando a gente lê, e por isso é importante ler a Bíblia, as Escrituras. E se você não tem experiência de leitura, eu falo, foque no Novo Testamento. Depois vá ler o Antigo Testamento. E você vai ver, quando você entender o Novo Testamento, que você olha no Velho Testamento, você fala assim, fala a mesma coisa. E isso que é importante a gente prestar atenção e entender. A gente precisa ler, mas a gente precisa ler com atenção. Meditando, refletindo sobre aquilo que está, pedindo que o Espírito nos guie na compreensão da vontade de Deus. Porque o que nós queremos, e nós todos estamos aqui, porque nós queremos conhecer a vontade de Deus. Queremos viver a vontade de Deus. A gente quer ler as palavras, aquelas que Jesus proferiu, quando ele fala que nele nós teríamos vida abundante, nele teríamos plenitude de vida. Não é o que a gente quer. Não é o que nós desejamos, mas nós precisamos ver além disto. Porque isto é resultado da compreensão e de crermos nas promessas de Deus. Nós precisamos entender, nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós não podemos esquecer a obra de Deus em nosso favor quanto a nos resgatar. E isso não existe nenhum mérito nosso, nenhuma coisa que a gente fez ou possa fazer para alcançar isso de Deus. E a gente necessita entender essas coisas. Por isso, manter o foco é naquilo que Deus nos chama para viver. Naquilo que são as suas promessas sobre a nossa realidade. E se a gente entende as promessas de Deus, a gente enfrenta tudo nesta vida, porque as circunstâncias vão estar aí. Os problemas que a gente enfrenta, as lutas, as dificuldades, seja de saúde, seja problemas familiares, sejam as nossas lutas, perda de emprego, não importa, tudo isso faz parte da vida. E está aí. E nós também
recebemos esse tipo de coisa, tá? Querendo ou não. Mas o importante é, quando eu entendo quem eu sou em Deus e aonde eu estou, enfrentar isto fica mais fácil, porque a gente sabe quem está no controle. Aí o Salmo 23 faz sentido para a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. É isso que a gente precisa aprender. Porque é isso que vai nos conduzir nessa jornada. Eu não vou andar pelo que eu vejo, não vou andar pelo que eu sinto, nem pelo que eu penso, mas pelas promessas de Deus. Por isso, conhecer as Escrituras, ler, estudar, meditar, refletir, escrever sobre aquilo que leu é importante. É importante por quê? Porque são as palavras do Senhor, palavras que ele proferiu. E quando nós lemos nas promessas, ele falou que enviaria o Consolador, e o Consolador nos ensinaria e nos lembraria de todas as palavras que ele havia proferido. E lembrar requer que eu tenha ouvido, e no nosso caso, nós já estudamos, já falamos, já refletimos isso. Aquilo que você ouve aqui, você não retém nem 10%. Em uma semana você já esqueceu. Se você lê, se você medita, se você escreve, você guarda muito mais essas palavras. Por isso, quando a gente entende qual a razão e o propósito das nossas vidas, nós fomos tirados das trevas. Nós fomos transportados para o reino de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós somos um novo ser, um ser espiritual. Nascemos de novo, nascemos do Espírito. Jesus, na sua obra, na cruz, através da sua morte nós recebemos o perdão, da sua ressurreição a justificação e somos colocados na presença de Deus. Nós somos unidos ao nosso Deus. Jesus fez essa oração em João 17. Para sermos um, o Pai, o Filho, ou seja, em Cristo, e eles um em nós. Nós estamos onde? Na presença de Deus. Quem nos colocou lá? Cristo. Ele nos apresentou de que maneira? Santa, inculpável e irrepreensível. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas. É nisso que eu preciso estar atento e ligado. Saber onde estou e quem eu sou. E saber que o propósito da minha vida é revelar, manifestar em tudo que faço as virtudes de Deus. Isto para quê? Para que a terra possa se encher com o conhecimento da glória do Senhor. O propósito da nossa vida, diante do Criador, compromissados com Ele, é só isso. Revelarmos sua glória neste mundo. Este é o foco que nós temos que ter. E quando a gente lê as cartas, quando a gente vê, você vê que está sempre tratando destas questões. Que a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer e compreender a vontade de Deus para que a gente ande nessa vontade. Por isso, tudo que eu fizer, qualquer coisa, eu tenho que lembrar dessas coisas. A nossa vida, em tudo que a gente faz, se você parar para pensar, ela está ligada a relacionamento, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Não existe vida nossa, para nós, sem relacionamento. É impossível. Tudo que eu vou fazer envolve relacionamento. E a maneira como eu me relaciono com as pessoas, eu preciso olhar isso que Deus afirma sobre a minha pessoa, para que eu relacione fundamentado naquilo que Ele disse, para que eu possa revelar sua glória. Qualquer coisa. Então, quando a gente pensa nisso e a gente olha estes aspectos,
Aí a gente lembra, então, que eu sou o quê? Filho, ele me tirou das trevas, ele me fez, ou seja, ele me libertou e me capacitou para que eu ande na sua vontade. Mas, o que mais eu preciso ter consciência? Que quando eu olho no espelho, eu não vejo isso. Mas eu tenho que crer nisso. Porque é assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos. Aí existe a santificação. A santificação é o processo de Deus para nós, para que nós não possamos ver a Deus, porque não é para ver a Deus. Em Hebreus a gente fala, olha, sem a santificação, ninguém verá a Deus. A gente pensa o quê? Que eu não vou ver Deus. Mas é isso? Não, é ninguém. Ou seja, os outros, se eu não santificar, as pessoas não verão Deus em minha vida. E se a igreja, família, é onde há a expressão de Deus plena, se a igreja não santifica, se a família não santifica, nós não revelamos Deus neste mundo. Nós não enchemos a terra com conhecimento da glória do Senhor e nós não cumprimos o nosso papel. Por isso, viver o reino de Deus é um compromisso pessoal que nós estabelecemos com o Pai. Mas a expressão desse compromisso se dá no meio da família do povo de Deus. E o meu viver deve, em tudo, revelar isso. Na minha casa, no meu trabalho, na rua, na maneira como eu faço negócio, na maneira como eu trabalho e na maneira como eu convivo uns com os outros. Porque se eu não entender isso, nós não vamos crescer, não vamos expressar e não vamos revelar Deus. Por isso, lembrar sempre de onde estou, quem eu sou, é que me conduz nessa jornada. Quando eu falo, por exemplo, a gente pensa assim, quais são as maneiras que tem de viver? Ou eu vivo na carne, ou eu vivo pelo Espírito. Não existe outra maneira. Na carta aos Gálatas que nós lemos, fala o que é do fruto da carne? Fala de egoísmo, fala de mentira, fala de arrogância, fala da hipocrisia, fala dos desejos da carne em termos de lascívia. Isso é a maneira que um ser natural se relaciona uns com os outros. Eu penso sempre na perspectiva de como eu posso usar o outro para atender os meus objetivos, para alcançar o que eu quero, e não importa se eu quiser ou não. Essa é a maneira natural de agir. E se eu faço uma benesse, é porque eu estou interessado em algo, é porque eu quero algo. Essa é a maneira de andar da carne. Essa é a maneira de viver segundo a carne, sem entendimento. E eu que nasci de novo, posso fazer isso? Posso. Foi o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 da sua primeira carta. Ele fala, olha, eu não pude conversar com vocês, falar a vocês como pessoas maduras, eu tive que falar como crianças. Por quê? Porque a maneira de agir revela pessoas que são naturais. Por isso, a santificação na nossa vida. Eu preciso abandonar essa maneira de viver. Por quê? Por causa da glória de Deus, porque eu tenho que revelar a glória de Deus, por causa da obra que Ele fez e colocou num lugar que eu não posso viver de outra maneira. É natureza. A natureza que Ele me deu é a natureza dEle. Eu sou coparticipante da natureza divina. Cada um de nós somos se nos comprometemos com Deus. Se eu entreguei a minha vida e disse, faça de mim a tua vontade. Quero conhecer e compreender a sua vontade. Quero andar na sua vontade. Quero ser fiel e honrar o Senhor em tudo, por causa do que o Senhor fez. Não porque eu mereço, porque o Senhor fez tudo isso enquanto eu ainda era pecador. É o que Paulo fala acerca de nós na carta aos Coríntios também. Então, isso que a gente precisa entender. Nós precisamos amadurecer. Santificar para revelar Deus. E esse é o propósito da nossa vida. Quando eu entendo isso, quando eu faço essa jornada com entendimento fundamentado nas promessas, o resto tudo, a gente vê como simplesmente circunstâncias da vida em que eu vou ter que revelar Deus.
mesmo nos momentos mais difíceis. E é essa a caminhada que a gente faz de maturidade, que Pedro escreve na segunda carta sobre essa jornada que envolve isso: conhecer, compreender, entender, crescer na fé, fazer, empenhar. Vai tropeçar? Vai, ele fala que vai tropeçar. Mas a gente tem que levantar, perseverar, continuar nessa jornada, por causa do compromisso. E se eu vivo no Espírito, eu vou revelar o quê? Graça, misericórdia. Vou revelar o amor de Deus, paciência, a longanimidade. E é uma jornada de crescimento que a gente tem que fazer. Porque a gente nem sempre é paciente, nem sempre revela o amor de Deus. E eu não estou falando de uma questão de gostar, eu estou falando do amor de Deus no sentido de fazer o que eu preciso fazer em favor do outro para que ele conheça Deus. Independente de eu gostar ou não, porque não depende disso. É o que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 13, onde ele fala, olha, é no amor que a gente revela. É no amor que a gente manifesta e cumpre toda a lei. É porque nós nos fazemos oferta em favor do outro. No capítulo 12, no final, ele fala sobre, olha, se o seu inimigo está com fome, dá de comer. Se ele está com sede, dá de beber. Então, assim, não é para se inimigo a gente gosta de inimigo. Não, embora a gente não tenha inimigo. A gente pode ter pessoas hoje que não pensam como a gente. Mas mesmo esses, nós temos que aprender não a suportar, mas a ter paciência e levá-lo ao conhecimento de Deus. E assim é que eu vivo todas as relações. Tudo que eu faço está relacionado a ou eu expresso as virtudes de Deus, ou eu expresso a natureza humana. E isso que eu preciso lembrar. E eu existo para quê? Para revelar a glória de Deus. Posso revelar a natureza humana? Não. Por quê? Porque Cristo morreu para destruir justamente isso. A morte em que nós estávamos. Por isso ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino, para revelarmos a glória de Deus. Amém? E o texto de hoje que a gente vai ler, nós vamos estar abordando justamente sobre isso. Por exemplo, do 4, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4 e 5, tá? A gente vai correr por esses textos. E aí do 4, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, fala que é a maneira de nos relacionarmos. Esse é o foco principal. Tem alguns detalhes em volta, mas o foco é esse. Do 7 ao 11 fala o quê? Como nós temos administrado o que nós temos recebido de Deus. Do 12 ao 19 fala como agimos diante das circunstâncias. Ou seja, que é o que esse povo estava passando. E no 5, 1 ao 12, fala de como agir diante da família. Amém? Eu trouxe a Bíblia para tentar ler, mas já vi que não vai dar certo. Tá? Então, vocês me desculpem, eu vou ter que ir para o celular. Se vocês perguntarem por que, eu ainda não sei, mas a vista está melhorando, e aí eu espero logo estar enxergando tudo clarinho. Diz assim, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, tá? Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatria. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados,
na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Do que ele está falando aqui? Da maneira de viver. Se nós entendemos o que Cristo fez, a obra que Cristo fez, podemos viver na carne? Não. Podemos andar segundo as paixões humanas? Não. Por quê? Por causa de quem eu sou. Por causa de onde eu estou. Nós não somos pedras vivas do templo que está construindo, que Deus está construindo. Nós não somos a habitação de Deus. Então, como posso eu, sendo quem sou diante de Deus, porque Ele afirma, como posso eu viver na prática do pecado e das paixões humanas? Como posso me relacionar com os outros pensando nos meus interesses, nos meus desejos, sejam eles o que for, seja de lascívia, seja de uma pornografia, seja o aspecto de prostituição, seja de adultério, seja na prática da mentira, e seja de usar o outro no trabalho para que eu alcance aquilo que eu quero, mesmo que eu tenha que pisar nele. Isso é viver cristão? Não. Como é que eu devo agir? É isso que nós precisamos lembrar. Então, assim, nós fomos libertos para poder escolher viver segundo a oferta. Por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, fala que a gente não pode oferecer os nossos membros ao pecado, porque fomos libertos. Só isso. Por causa de Cristo, por causa de quem somos, por causa de quem temos que revelar. É isso que ele está falando. Olha, viver que tem, o resto que tem, vivam de maneira que agrade a Deus, que revele e que glorifique a Deus. Só isso. Nada mais. Está claro? É isso que a gente precisa lembrar todos os dias de nossas vidas, cada momento. E muitas vezes nós esquecemos. Quando esquecemos, nós agimos na carne. Não é? Não. Mas a gente amadurecendo, a gente vai passar a fazer da maneira que agrada a Deus. Tem alguns detalhes aqui do texto, a gente pode até só mencionar, como esse no final, que muitas vezes as pessoas perguntam. Que ali... Aqui tem um detalhe que ele está mencionando justamente aquilo, olha, se a gente não faz as coisas que eles fazem, o que eles vão fazer? Criticar. Mas cabe a mim impor às pessoas a minha maneira de viver? Isso que a gente precisa entender. Não. Eu preciso expressar, ensinar e mostrar o caminho para a luz. Quem é da luz se aproxima da luz. Quem é das trevas não se aproxima da luz, se afasta. E por isso nós temos que revelar e manifestar a glória de Deus em todos os lugares, para que aqueles que são da família de Deus e que não conhecem ainda a Deus possam ver o Pai em nós e assim se aproximar da luz. Por isso é o nosso papel. Porque não adianta só eu falar e tentar convertê-lo à minha religião, pois não se trata disso. Se trata de eu levá-lo ao conhecimento do Pai. Quem apresenta o Pai para eles? Sou eu. Tem outro para fazer isso? Não, somos nós, família de Deus, povo de Deus. Então a santificação é algo sério, extremamente sério na nossa vida. Por quê? Por causa do foco. Qual é o foco que eu tenho que manter? A glória de Deus que eu tenho que revelar. Amém? E aqui fala que pregou aos mortos. Existem alguns teólogos que falam que Jesus foi ao Hades pregar para eles, mas essa não é a maioria dos teólogos, e os mais conhecidos falam de outra coisa. No contexto, ele está falando justamente nesta carta daquelas pessoas que morreram, que foram condenados na carne, tudo, mas que já tinham sido salvos, aqueles que tinham sido dispersos, e que muitos morreram por causa dessa dispersão. Faz diferença para nós aqui o contexto que nós estamos lendo e trabalhando? Não. Tá? Então, por isso, esse pedaço, talvez eu diria assim, olha, deixe no momento certo, se tivermos a oportunidade, talvez a gente tenha até uma linha clara de entendimento. Tá bom?
Depois do 7 ao 11, ele fala o quê? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Do que ele está falando? Como administramos o que recebemos de Deus. Simplesmente isto. E nós lemos isso na carta aos Efésios, que cada um, vamos dizer assim, recebemos os dons, o dom é distribuído pelo Espírito a cada um como lhe apraz, para quê? Para a edificação do corpo, para o crescimento. E aí para revelarmos em todas as coisas a multiforme sabedoria de Deus, para revelarmos a graça de Deus, o amor de Deus, para ajudarmos no crescimento, para sermos instrumento de crescimento, para falarmos e andarmos segundo a vontade de Deus. Por isso é como uma família, onde você tem pessoas ainda recém-nascidas que não entendem nada, pessoas que são crianças que já compreendem alguma coisa, pessoas que já são maduras e que têm a responsabilidade de ensinar. Isso é família, e todos nós fazemos parte deste processo. Eu sou responsável pela vida do outro, pelo crescimento, pelo amadurecimento, e por isso eu tenho que usar tudo aquilo que Deus me deu em favor do corpo e do crescimento. A gente muitas vezes não entende os processos de Deus. Toda a capacitação que a gente recebeu neste mundo, no que for que você fizer, isto é útil no propósito e no plano de Deus para a edificação da igreja. Por isso, quando ele fala, olha, ele está falando da maneira como nós devemos agir e atuar. E ele fala uma coisa, que o amor cobre multidões de pecado. Ele está falando, se a gente comete pecado e se a gente ama, está resolvida a situação? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que se nós andamos segundo o amor de Deus, nós não pecaremos. Só isso. Por quê? Porque se eu não ando segundo o Espírito, eu vou andar segundo a carne. Se eu ando segundo a carne, eu estou pecando. E se eu ando segundo o Espírito, eu vou revelar o quê? O fim de tudo, o propósito de tudo é que nós revelemos o amor de Deus nas nossas relações. E aí, quando eu vivo dessa maneira e ensino uns aos outros a viver dessa maneira, e nós nos ensinamos uns aos outros, nós vamos andar segundo o amor de Deus. E aí eu não vou manifestar o quê? Os meus desejos naturais. Eu vou estar preocupado com o crescimento e amadurecimento da família. E é nós que ajudamos uns aos outros nessa jornada de crescimento, de amadurecimento e expressão. E usando tudo aquilo que Deus nos deu em favor do corpo. Por isso nós precisamos administrar bem o que nós recebemos, para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Amém? E aí vem do versículo 12 ao 19 do capítulo 4. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus
por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Isso está claro? Ou seja, simples. Coisa está feia? Tá. Estou sofrendo? Estou. Não como esse povo aqui, porque esse povo sofria mais do que a gente. Estou passando por dificuldades e lutas, todos nós passamos. Como eu passo por isso? Qual foi a causa disso? Eu causei isso? Ou seja, é o que ele fala aqui, olha, você roubou? Você matou? Você fez o que não deveria ter feito e fez? E está padecendo agora por isso? Isso é normal. Agora, se você fez o que Deus nos diz para fazer e como viver, como andar, ou seja, a motivação que eu tenho para andar é simplesmente para revelar a glória de Deus, estou fazendo isso e padeço por causa disso, ou enfrento dificuldades, não vai fazer diferença, eu vou continuar revelando Deus, sabendo que nessa jornada Ele está comigo. E estou tranquilo. E se morrer? Não tem problema nenhum, porque eu já sei o destino, eu já sei para onde eu vou. Por quê? Eu estou tão certo disso? Porque eu sou arrogante? Não, porque eu fio nas promessas de Deus. Porque é promessa dele. Está claro? É isso que a gente precisa. Nós somos chamados para viver isso. Toda situação. A coisa está boa, excelente. Está ruim? Não tem problema nenhum, não. A gente vai em frente, porque a gente sabe para onde a gente está indo. Qual é o nosso destino? Revelar a glória de Deus. Porque depois disso, o que a gente espera é um novo corpo, um novo reino. A vida eterna a gente espera? Não, por quê? Porque nós já recebemos. Não recebemos? Nós já temos da vida eterna. O que eu preciso? Revelar esta vida que recebemos. Só isso. Não é o que Jesus orou lá em João 17:3? A vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Qual é a minha jornada? Conhecer o Pai, conhecer o Senhor, porque à medida que eu conheço, mais eu revelo Ele. Por quê? Como seguidor de Cristo, eu aprendo a negar a mim mesmo, fundamentado no que Ele fez. Eu tomo a minha cruz e eu sigo o seu modelo, sigo o seu exemplo. E nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Para quê? Para revelar o Pai. Porque assim como Cristo foi enviado, nós somos enviados. E Jesus falou, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Qual o propósito? Revelar o Pai. Tornar o Deus invisível visível. E quando a gente entende isso e que caminha, que santifica, rejeita as obras das trevas, porque Ele nos capacitou para isso, quem a gente vai revelar? A glória de Deus. Amém? E aí, como a gente age diante da família? É o que ele fala no 5. Ele está direcionando isso aos presbíteros, que são os pastores daquele povo, naquelas igrejas. Ele está direcionando a só eles? Não, a outras pessoas. E a gente vai ler. Ele diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Somos coparticipantes da glória que vai ser revelada. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho.
peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no tratamento, no trato de uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou de sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém? Como a gente cuida uns dos outros? Porque isso não é responsabilidade só de alguns. Alguns têm uma função especial quando ele fala com os pastores. Fazer, cuidar por ganância, fazer como dominadores das pessoas, ou seja, querer governar por imposição de medo, não, é sendo exemplo, é sendo modelo para o rebanho. Esse é o papel. Mas essa deve ser por ganância de receber alguma coisa? Não, é como uma oferta. E a gente sabe de toda essa jornada que Deus nos chama para viver. E esse é o papel de todos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Não com o intuito de receber, mas no intuito de ser oferta na vida do outro para que o outro cresça. Para que desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, se esse é o dom que recebi de Deus, eu possa exercê-lo com mais intensidade, com mais dedicação, com mais compromisso. Está entendendo isso? Por isso ele fala dos jovens para não serem arrogantes, mas se sujeitarem, porque é uma jornada. E nós, normalmente, quando somos jovens, nós somos arrogantes, achamos que sabemos tudo. E que o que nós pensamos é o que deve ser feito. E nem sempre é. E a gente precisa aprender a ouvir. Não quer dizer que vamos fazer, mas se a gente ouve, a gente acerta o rumo dentro daquilo que seja a vontade de Deus. Mas o que a gente precisa entender, e não podemos esquecer, é que a gente precisa, em todo o tempo, ser sóbrio e vigilante, porque o diabo está em volta, buscando uma oportunidade para nos instigar a fazer aquilo que é da carne. E aí, quando você para e pensa as nossas tentações e analisa as tentações que Jesus teve, as três, normalmente não fogem daquilo. Sempre está ligado àquilo. A poder, a achar que Deus tem a obrigação de fazer as coisas, porque nos deu o poder, e também de testarmos Deus nas situações. Você é filho de Deus mesmo. Então, peça que essas pedras se transformem em pão. Quando você analisa a maneira como você muitas vezes está passando pelas situações, sempre estão relacionadas a essas condições. Mas reflita, conheça a palavra, para que possamos, de fato, resistir o diabo. Como Paulo escreve na carta aos Efésios, nos revestir da armadura que Deus nos deu, que envolve o quê? Palavra, fé, oração, comunhão, que é o que nós precisamos. Não existe outra maneira de viver o reino de Deus. Nós somos chamados não para viver uma religião, mas para vivermos o reino de Deus na terra. Nós recebemos da vida eterna do Criador para revelarmos o reino de Deus aqui
agora, hoje. Para que quando tudo isso findar, não vai ser algo diferente daquilo que nós já vivemos nas nossas relações. É isso que a gente precisa entender. O que eu mantenho o foco? Naquilo que Deus me chamou para viver. Viver o quê? Seu reino, revelar sua glória, santificar, para que Ele seja conhecido neste mundo. Para que expressemos o seu amor, manifestemos sua vontade e andemos na sua vontade. Amém? Que vocês possam refletir sobre isso, ler a carta de novo, lembrar de cada palavra que foi proferida. Se você não ouve, na internet tem publicado. Ouça as palavras, reflita. É a única forma de crescer. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para entender, compreender, que a gente possa revelar essa sabedoria do alto nas relações que a gente tem. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por tudo. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para conosco. Dê-nos sabedoria para andarmos na Tua vontade, discernimento para compreendermos Tua vontade, entendimento, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para que a gente faça a jornada debaixo daquilo que seja Teu querer e Tua vontade, compromissados contigo, com Tua vontade, fazendo de nossas vidas oferta em favor da Tua vontade, para que o mundo possa conhecer a Ti, conhecer a Tua salvação e ver a Tua glória através da Tua família, do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.